Para entender melhor detalhes da lei antifacção, nós conversamos agora com Roberto Uchoa. Ele é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Uchoa. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uchoa, o governo justificou que vetou o repasse de dinheiro aos estados porque a União precisa dessa verba para modernizar o sistema prisional, manter os recursos centralizados em Brasília e é mais eficiente no combate ao crime organizado. É isso? Olha, eu acho que o governo federal ele tem tentado, recentemente com essas propostas de alteração, ter um papel de liderança no combate ao crime organizado, principalmente através da Polícia Federal. E se, nesse momento em que o governo tenta ter esse papel de liderança e de coordenação, é retirada recursos, e recursos são retirados, isso enfraquece essa atuação. Então, seria contraproducente. Então, faz sentido que o governo tenha vetado para não enfraquecer justamente esse trabalho que ele tenta ter de liderança. Havia a perspectiva de que, com a aprovação de tributação maior sobre as bets, isso não seria um problema tão grande, porque haveria mais recursos e isso seria benéfico e seria revertido para todas as instituições de segurança pública. Mas, infelizmente, não foi à frente. O César Feitosa, nosso analista em Brasília, também participa da nossa entrevista. Uchoa. César? Roberto, queria uma avaliação sua, em linhas gerais, sobre essa tramitação desse texto do PL antifacção. Gerou muito debate ali entre o governo e a oposição. Era um deputado de oposição, inclusive, que foi o relator desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Queria uma avaliação sua sobre como foi essa tramitação e esse resultado final dessa lei agora sancionada pelo presidente. Se ela atende aos objetivos iniciais do projeto de lei ou foge desse escopo. Eu acho interessante a gente pontuar que antes desse projeto ser apresentado, houve um grupo de estudo, houve debate para fazer a elaboração desse projeto. Então não foi algo tirado simplesmente da cartola, foi algo estudado e preparado. Quando o governo apresenta, dá-se início ao processo legislativo. Isso é natural, previsível e desejável em uma democracia. Ocorre que eu acredito que, nesse momento, a polarização política ela interferiu, de alguma forma, em um debate que não deveria ser um debate sobre política de governo. A gente tem que tratar a segurança pública como um problema de Estado, como uma política de Estado. E aí houve essa disputa de narrativa entre a oposição e o governo. Rapidamente foi feito um relatório que mudou de forma profunda a proposta do governo. Depois foi encaminhado ao Senado, quer dizer, anteriormente essa proposta na Câmara foi feita e refeita diversas vezes, de acordo com as críticas que vinham. Foi para o Senado. No Senado, o senador Alessandro Vieira fez uma proposta muito boa, muito interessante, robusta, inclusive com o acréscimo do financiamento para as instituições de segurança pública, mas, infelizmente, no retorno para a Câmara, a gente teve novamente a polarização, o interesse de disputas de narrativas e houve novamente desfiguração do projeto. Eu acho que o mais importante é que o governo federal, pela primeira vez, sinaliza que ele entendeu que precisa liderar esse processo. Esse processo precisa ser encampado pelo governo federal. Os estados já não conseguem combater as organizações criminosas. O projeto é suficiente? Não. Ele já não era no início. Precisará de melhorias? Muitas. A gente precisará de muitos ajustes nesse processo, nesse projeto. Mas já é o início de algo. Então, é preciso... A gente não pode também demonizar, dizer que queríamos o perfeito. Não. Temos isso e precisamos trabalhar em cima disso, fazer as melhorias necessárias. Roberto, você e o César já citaram aí que no projeto encaminhado pelo Executivo, a Câmara Federal sofreu aí muitas alterações pelo relator deputado Guilherme Derrite. Agora, há um anseio da população por uma política mais austera contra a criminalidade. A esquerda reluta em abraçar esta reivindicação como o aumento de pena, endurecer o combate ao crime organizado, usar mais tecnologia e aumentar o controle dentro dos presídios, entre outros. Eu esqueço de destacar alguma coisa importante que você considera na lei?
Olha, eu acho que tem um ponto que me causava muita preocupação e o veto do presidente Lula, eu acho que supre essa preocupação, que era um parágrafo específico que permitia que pessoas, mesmo que não integrassem organizações criminosas, se cometessem atos elencados no artigo, como, por exemplo, fechar rodovia ou queimar pneu, ou coisas do tipo, poderiam ser enquadradas na mesma pena. Eu acho isso muito perigoso. Não, porque você defende o quebra-quebra, não. Eu acho que não é isso, é por causa do nível de punição. A gente colocaria, por exemplo, pessoas que protestam por falta d'água fechando uma rodovia, podendo ter uma pena de 12 a 30 anos de prisão, tendo o mesmo tipo de progressão de que pessoas que integram organizações criminosas. E a gente colocaria no presídio pessoas que nunca fizeram parte de organização criminosa e que poderiam passar a fazer dentro do sistema penitenciário. Então, eu acho que essa foi uma medida importante porque evita esse tipo de criminalização e volta o foco especificamente para as organizações criminosas, que esse sim é o foco central. Agora, eu acho muito importante a gente entender que não basta aumentar penas. Aumentar penas, sim, é importante, é uma resposta para uma demanda da população, que é uma demanda que vem dessa sensação de insegurança pública e de sensação de impunidade, que é real, mas é preciso entender que lideranças de organizações criminosas têm algumas presas há décadas, e elas continuam comandando as organizações de dentro dos presídios. Então, não é só prender, a gente precisa enfraquecer as organizações e retirar o controle delas sobre territórios. Isso é essencial. Enquanto a gente não retirar a fonte de poder da organização, a gente vai faltar presídio para tanta gente que a gente vai precisar prender. César? Eu gostaria, inclusive, de tratar sobre dois pontos de vista desse mesmo ponto que você estava tocando, Uchoa, porque a gente sempre viu, especialmente no segmento mais próximo dos progressistas, na esquerda, Lula, um dos líderes políticos desse grupo, uma política que buscava muito a ressocialização, que exaltava esse regime das progressões de pena e que, portanto, sempre investiu muito nessa ressocialização para tentar evitar a superlotação em presídios. Inclusive, a esquerda sempre foi muito criticada pela direita por defender bandido, entre muitas aspas. Mas agora a gente vê o Lula, o presidente Lula, falando, por exemplo, sobre o auxílio-reclusão, defendendo o fim do auxílio-reclusão, como foi proposto nesse projeto de lei, dizendo, abre aspas, o cidadão que quiser cometer seus crimes, que ele saiba que seus filhos e sua esposa irão pagar pela irresponsabilidade dele. Eu acho que essa foi uma medida muito relevante. Ele tem que sentir que não está causando mal apenas à sociedade, mas à sua família. Eu queria, primeiro, uma visão do senhor, se há uma mudança da postura de Lula nesse caso, e também, de um outro ponto, sobre a efetividade dessa medida de, por exemplo, aumentar a porcentagem da pena para que haja progressão. Em alguns casos foram aumentados até 85%. Isso não vai impactar mais na superlotação de presídios, não vai demandar ações para além da aprovação dessa lei, com criação de novos presídios, por exemplo? Olha, com relação à mudança do presidente Lula, do governo atual, eu acho que é algo que não é só do presidente Lula. A gente tem observado nas últimas décadas uma resistência muito grande dos governos federais em chamar essa pauta da segurança pública para si. Por quê? Porque traz muito desgaste. Sempre houve uma percepção de que o problema de segurança pública era dos estados. Era algo que o governo federal não devia intervir porque não trazia benefícios e só desgaste. O problema é que a pauta da segurança pública hoje é a pauta número 1 para a sociedade. E outra coisa, a gente tem organizações criminosas brasileiras que, se há 20 anos atrás eram problemas de um estado ou dois, passaram a ser problemas da América do Sul e algumas já são problemas em vários países, inclusive criando embaraços com outras nações. Então, não é só sobre o problema, não trazer o problema para o colo, mas é uma demanda que precisaria ser suprida. E essa administração do presidente Lula
sentiu a necessidade de tomar a frente nesse processo e propôs a PEC da Segurança Pública, que é trazer algumas mudanças para a Constituição, e o projeto de lei antifacção. Será o suficiente? Claro que não. É preciso melhoria legislativa, é preciso a gente debater algo que a gente não tem debatido, que é o combate à corrupção, que é o combate à infiltração do crime organizado nas instituições do Estado. A gente precisa entender que combater a infiltração do crime organizado no Poder Judiciário, nas polícias, no financiamento de campanha política, porque não vai adiantar a gente fazer lei uma atrás da outra se a gente não fizer com que a máquina funcione. Então a gente precisa trabalhar sobre isso, sobre o sistema penitenciário. A gente tem um problema muito sério porque a gente prende muito, mas prende mal. A gente fica prendendo o soldadinho do tráfico, o da ponta. Às vezes a gente encarcera uma pessoa que cometeu um crime sem violência, e qual é o papel do Estado? Chega, pega essa pessoa e joga no presídio. Mas quem acolhe essa pessoa no presídio? É a facção. Quem dá o sabonete, quem dá a segurança? É a facção. Para quem essa pessoa passa a dever lealdade? É para a facção. E se a gente pensar nas últimas décadas quantas pessoas entraram e saíram do sistema penitenciário e tiveram de alguma forma essa lealdade momentânea como organização criminosa, a gente está alimentando um monstro. Então, sim, é preciso punir? É preciso evitar que determinadas pessoas voltem em circulação? Sim, principalmente aquelas que exerçam papéis relevantes em organizações criminosas, os crimes de homicídios, que a gente tem problemas sérios de elucidação de crimes, a gente soluciona poucos homicídios no país e cometem roubos, mas também aqueles que, de alguma forma, afetam recursos públicos e possibilitam essa infiltração do Estado. A gente precisa entender que o crime organizado não é só o que está na periferia também, não. É o que está no gabinete, é o que está fazendo festa e desviando bilhões aí, que fazem muita falta para o combate ao crime organizado como um todo. Roberto Shoa, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigado por participar aqui do Jornal SBT News. Uma boa noite para você. Eu agradeço pelo convite. Boa noite.